Bom, pessoal, então vamos para a nossa parte 2. Eu vou falar de alguns comportamentos. Primeiro, em comportamento de comportamento. Vou mudar essa cor aqui que eu acho melhor. Em relação às variáveis, tá? Comportamento das variáveis na... Nossa, ficou ruim aqui, né? Comportamento das variáveis na adsorção. Tá? Então, quais variáveis afetam a adsorção? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto maior for a quantidade, a concentração, tá? Então aqui, ó, notem que esse é o símbolo de concentração e agora eu vou falar o símbolo do AuCN2 menos. Tá? Então, quanto maior a concentração de AuCN2 menos, tá? Maior vai ser a concentração, maior vai ser a adsorção. Tá? Maior vai ser a adsorção. Tá? Então, melhor vai ser o meu processo de adsorção em carvão ativado. Tá? Então, isso facilita bastante. Tá? Uma etapa de lixiviação eficiente, que eu consiga dissolver muito ouro, melhor vai ser a adsorção, tá bom? A temperatura, tá? Quanto maior for a temperatura, menor vai ser a adsorção. Então, a adsorção ela acontece em baixas temperaturas, tá? Então, todos os processos de adsorção, de preferência a temperatura ambiente, tá? E aí, uma outra coisa, inclusive ao aumento da temperatura ele é explorado para fazer a dessorção, no caso a eluição. Tá? E aí, uma última coisa, que quando eu adiciono solventes, tá? Quando eu coloco, adiciono, vamos ver, a adição de solventes diminui a capacidade, então, adição de solventes tá? Pode ser acetona, metanol, etanol, tá? Então eu diminuo a adsorção. Tá? E por fim, tá? Uma coisa um pouco evidente, tá? Mas quanto mais tempo eu tiver, melhor vai ser o meu processo de adsorção. Tá? Então, se eu deixar 24 horas a minha solução em contato com o carvão ativado, eu vou ter uma quantidade de material absorvido. Se eu aumentar esse tempo, na ordem de 48, 72 horas, evidentemente eu vou aumentar a quantidade de carvão, de ouro absorvido no carvão. Tá? Isso parece bastante evidente, né? Mas é só para complementar. Tá? Isso é linear, mas não melhora a concentração mínima, já é naturalmente grande, tá? E aí aumenta linearmente, mas não chega a dobrar a concentração. Consegue se aumentar até 20%, por exemplo, a partir de 72 horas de processo, tá bom? E aí, vamos falar um pouco dos processos Zadra, tá? Que é processos de eluição. Então, vamos falar aqui processos Zadra de eluição. Então, a gente tem 3 Zadras diferentes. Tá? Lembrando, processo Zadra, aumento de temperatura e lavagem com concentração em uma solução de NaCN e NaOH. Tá? Então a gente tem o Zadra atmosférico, condições do Zadra atmosférico, tá? Ele usa de 0,1 a 0,2
uma solução de NaCN, né? Então 0,102% na água, tá? De NaCN, e 1% de NaOH, tá? Soda cáustica. Tá? Temperatura do processo Zadra atmosférico. Então a gente tem um aumento de temperatura entre 85 e 95 graus Celsius. Tá? E aí a gente vai para o tempo que demora para ocorrer a etapa de eluição. Tá? O tempo de 24 a 72 horas. Tá? O processo de eluição é um processo bastante lento. Tá? E aí a gente depois tem também o Zadra sob pressão. No Zadra sob pressão, a gente tem o que? Uma solução de menor concentração, né? Concentração mínima de 0,1 NaCN, 0,1% de NaCN, quando a gente compara com o Zadra atmosférico, tá? E 1% de NaOH. Tá? NaOH. Tá? E aí a gente tem uma temperatura um pouco mais elevada, tá? Condições mais severas no Zadra sob pressão, temperatura de 120 a 140, temperatura igual a 120 a 140 graus Celsius, tá? E uma pressão, a pressão oscila entre 3 e 5 atm. Tá? E o tempo, aí aqui está o grande ganho do processo Zadra sob pressão em relação à atmosfera. Tempo entre 8 e 14 horas. Tá? Então reduz sensivelmente a quantidade de tempo, que o nosso material tem que ficar lá, a nossa solução lixiviada, aliás, o nosso carvão ativado tem que ficar em contato com essa solução de lavagem. Tá? E aí, por fim, vou fazer aqui, uma gambiarra para caber tudo se eu precisar cortar o quadro, né? Então, no último aqui, vamos pro Zadra com uso de solvente orgânico. Tá? Com uso de solvente orgânico. Quais que são as condições? Bom, com uso de solvente orgânico, evidentemente tem solvente orgânico, né? Mas primeiro, a gente continua com 0,1% de NaCN, tá? Mais 1% de NaOH, tá? A gente também vai ter, além disso, como é com uso de solvente orgânico, tá? Industrialmente hoje em dia se usa 20% de etanol ou metanol. Tá? Tem se pesquisado o uso de acetona, mas isso não é industrialmente possível ainda. Tá? Temperatura de 95 graus, aqui um problema grande desse processo é que a gente está trabalhando com metanol a 95 graus e um material é inflamável. Então, temperatura, material inflamável e ar não combinam muito bem. Então, por isso, esse processo aqui tem muito maior custo em relação à segurança. Tá? Mas aí, olha o que ele nos entrega aqui. Tá? O processo ele termina de 6 a 12 horas. Então, eu consigo que o processo demore muito menos tempo, tá? Então, o complemento da aula de vocês hoje era isso, tá? Mostrar para vocês o comportamento, como que ele afeta o processo de adsorção e também os tipos diferentes de configurações dos nossos processos de eluição, tá? Então aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? E aí vocês devem estar prontos para fazer o exercício e na aula que vem a gente segue falando dos métodos de concentração e purificação. Tá? Então agradeço de todos a atenção, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar algum questionamento, tá? E aí a partir desses questionamentos a gente pode resolver de uma forma que vocês resolver as dúvidas de uma forma que vocês consigam fazer os exercícios com
mais conhecimento, né? Mais propriedade, no caso, tá? Então, eu agradeço novamente a atenção, tá? E eu acho que a aula de hoje era isso que eu tinha para dizer, e aí eu fico aguardando vocês na nossa próxima aula, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.